Graça e paz, meus queridos, nós vamos tirar um tempo para meditarmos na palavra de Deus e lembrarmos da data de hoje. Hoje foi o dia em que Jesus Cristo pagou o preço pela minha e pela sua vida. Então, eu gostaria de lembrar que esta semana, que é comemorada como a Semana da Páscoa, eu quero dizer para vocês o que é a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com coelho, nem nada a ver com chocolate. A Páscoa tem a ver com sofrimento. Um dia amargo na história do cristianismo. O nosso Jesus Cristo, o nosso Messias, ele morreu, ele sofreu, ele foi sacrificado e de uma maneira atroz, de uma maneira muito triste. Então, ao mesmo tempo que os nossos corações se alegram porque um sacrifício foi feito no nosso lugar, nós também nos sentimos tristes pela maneira que esse sacrifício aconteceu. Então, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria somente de lembrar com vocês a respeito de um texto bíblico que ele vai trazer justamente luz a respeito da palavra Páscoa. Está aqui no livro de João, no capítulo 24, no capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então entendam uma coisa, a palavra Páscoa significa justamente Pashé no hebraico, que quer dizer passagem. Se é passagem, é saída de uma vida para outra, é mudança de vida. Esse é o significado original da palavra Páscoa. Então, nós vamos entender que a primeira vez que esta palavra Páscoa foi mencionada foi lá no Antigo Testamento, quando Deus falou para Moisés que preparasse o povo de Israel para uma passagem, para uma saída rápida e repentina do Egito. Ele diz assim: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todo, os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A ideia era esta, era de que as pragas iriam provar o poder de Deus e exaltar o nome de Deus sobre o Egito, que por tantos e tantos anos perseguiu e feriu e deixou preso, aprisionou o povo de Israel. A praga certamente iria mostrar para Israel, iria mostrar tanto para Israel como o Egito, que existe um Deus todo-poderoso que faz justiça e existe um Deus vivo na terra. Então ele falou para Moisés: sacrifique um cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeitos nenhum, de 1 ano, ou seja, novo. Sacrifique ele e tire do sangue daquele animal, que não era somente o cordeiro, mas também poderia ser outro animal com relação ao tamanho da família. Então, mas vamos mencionar aqui o cordeiro. Sacrifique esse cordeiro e passe no umbral das suas portas. Ou seja, marque a sua casa com sangue. Quando você marcar a sua casa com sangue, na meia-noite, quando passar o anjo da morte, se ele vê a marca de sangue na sua casa, ou aonde você estiver, o anjo não destruirá e não fará juízo naquele lugar, não revelará o poder dele na sua família, para que faça-se diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E assim aconteceu. No Novo Testamento, Jesus Cristo agora seria a nossa Páscoa. Nós vamos encontrar no livro de Marcos, no capítulo 14,
alguns versículos, como que o versículo 15 e depois o versículo 22, 23, ele vai falar justamente sobre isso, quando Jesus Cristo mandou que os discípulos fossem e encontrassem um lugar para sacrificar ou fazer a Páscoa do Senhor. E quando eles terminassem de fazer a Páscoa, quando eles terminassem de realizar aquela festa e aquele memorial que foi ordenado lá no Antigo Testamento, Jesus Cristo iria sair, ele iria para o lugar aonde ele seria sacrificado. E ele disse que aquele seria o último dia em que ele participaria de uma ceia aqui na terra com seus discípulos. E ele disse: olha, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem ou que vocês beberem, nós vamos encontrar isso lá no livro de Coríntios mais tarde, quando mais para frente eu vou mencionar sobre esse versículo. Mas aqui ele disse justamente isso, que em verdade eu vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus convosco. Então pensem no seguinte: a Páscoa de Jesus Cristo, aquela foi a última vez que ele participou, mas ele prometeu que um dia nós beberíamos do fruto da vide lá no céu com ele. Então observe, mais tarde Paulo estava agora realizando a ceia e ele lembra justamente isso. Ele vai dizer isso assim: olha, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E aí ele vai falar mais à frente, no versículo 25, um pouco mais, eles fazem isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Aquele sacrifício na Páscoa, no Antigo Testamento, estava apontando para o futuro, que um cordeiro perfeito iria morrer, para que o sangue dele viesse trazer vida e viesse trazer liberdade e passagem de uma vida de escravidão e de pecado para uma vida livre e uma vida sem pecado, de santidade. Aí veio Jesus Cristo mais tarde e, como o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, derramou do sangue dele e o sangue dele foi passado na nossa vida. Nós recebemos o sangue dele e nós passamos da vida de pecado e de escravidão para uma nova vida. E agora ele diz assim: olha, comam deste pão e beba desse cálice, porque toda vez que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando para o mundo a minha morte e o meu sacrifício até o dia que eu venha. Então, meus queridos, lembrem-se de uma coisa: existe um sacrifício perfeito que foi comemorado justamente e que é lembrado todos os meses dentro das igrejas evangélicas, que é lembrado uma vez por ano na Igreja Católica e é lembrado uma vez por ano lá em Israel. Mas para nós, de qualquer maneira, seja uma vez por ano ou seja todos os meses, é lembrado o sacrifício de Jesus Cristo. Então o dia de hoje não é dia de festa, dia de comer chocolate, dia de comer pão de coco, dia de fazer banquete, dia de fazer festa. Não é um simples feriado. O dia de hoje é um dia de reflexão. O nosso sacrifício, o nosso cordeiro foi sacrificado. O sacrifício perfeito foi feito no dia de hoje. Daqui a 3 dias, no próximo domingo, começando a contar de hoje o primeiro, amanhã tem mais um dia e no sábado e no domingo será o 3º dia, o dia da ressurreição. Nós estaremos comemorando a ressurreição de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito para todos nós. Que Deus abençoe você, que o dia de hoje seja um dia de reflexão, de alegria, de lembrança, que os seus pecados foram perdoados e você passou da morte para a vida. Que Deus te abençoe e te guarde e que um dia nós estejamos lá no paraíso, lá nos céus, e lá nós possamos participar da ceia do Senhor, da Páscoa do Senhor, do dia da lembrança de que Jesus Cristo morreu por todos nós e que naquele dia nós iremos participar com Ele de um banquete e agora nós estaremos transformados, nós agora não estaremos mais passando nada, nós estaremos agora vivendo, porque eternamente nós estaremos na presença dEle. Que Deus abençoe cada um de vocês.
Amém.